Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vai ser daqui, ok? Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho. Eu não vou colocar fundo musical porque eu reparei que mais cedo eu acho que atrapalhou no áudio, no vídeo de ontem, né? No devocional de ontem, como ainda não temos o microfone, então seguimos por enquanto sem fundo musical para ter um melhor, tá bom? Então vamos lá. Hoje, dia 28 de abril, tudo aconteceu hoje para que eu não viesse, por isso que eu vim esse horário, mais uma vez. Contratempos, isso é porque eu levei para o serviço para fazer no horário de almoço e ficou na mochila dentro da moto. E olha, esse livro rodou hoje e nem foto eu consegui. Mas vamos. Nada pode calar um adorado. Adorado é o que sei, adorado é o que sou. Nada pode calar um adorado. Não existem prisões, não existem, que contenham a voz de um adorador. Mas enfim. Como já falamos, já está na hora da criança estar na cama. A obediência o colocará na promessa. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Josué 14:9, tá? Após finalmente o povo de Deus ter conquistado a terra prometida, era hora de enfim dividir as posses. Calebe, por sua vez, lembrou a Josué da promessa sobre sua vida e pediu sua parte que havia sido prometida por Moisés. E assim Josué concedeu-lhe Hebrom por herança. Já está dando horário. Deixe-me perguntar-lhe: você se lembra das promessas de Deus sobre sua vida? Aí é que tá uma questão, né? Deus já fez uma promessa para sua vida? Primeiro a gente tem que pontuar. Eu acho que é muito importante porque tem pessoas que não entendem, são leigas, tem pessoas que têm a visão distorcida de promessa, tem gente que não entende o que é promessa, tem gente que fica, por que ele fica falando essas asneiras e, enfim. Normalmente, eu vou falar por experiência própria, né? Normalmente, quando você se converte, conhece a Cristo, ele lhe dá o seu propósito. E junto com o seu propósito, como se fosse um presente, um kit, um combo, vem a promessa, né? 99,9999 acredito que deve ter essa promessa sobre sua vida, né? Porque não teria sentido nós conhecer a face dele, nem estar seguindo ele, nem estar se convertendo a ele naquele exato momento. Então, né? Há uma promessa de Deus na sua vida. Busque entender melhor em Deus, pelo Espírito Santo, pela liderança, por pessoas próximas a você. Peça guiamento até a Deus e ele pode usar de vídeos na internet, né, para poder te ajudar a sanar essas dúvidas. Porém, pois bem, ele faz a promessa, né? E aqui ele pergunta: você se lembra das promessas que ele fez para você sobre sua vida? Busque saber, se informa, e se ele fez e você lembra, beleza, agora vamos continuar. O que garantiu a Calebe receber a promessa foi sua obediência e fidelidade. Da mesma forma, para você receber tudo aquilo que Deus prometeu,
é preciso ser fiel e obediente. Disso dependerá o cumprimento da promessa em sua vida. O grande problema é que muitas vezes não sabemos respeitar o tempo e acabamos trocando o louvor por murmuração. Diferentemente de Caleb, que esperou 45 anos para possuir a terra que lhe havia sido prometida. Meu Deus! E um detalhe importante, não sem antes ter ainda que lutar para se apropriar dela. Que tal trocar o problema por uma posição de louvor? Troque a murmuração e a reclamação pelo louvor. Isso vai mudar a sua vida e a sua história de forma extraordinária. Não estou querendo de forma alguma questionar os problemas que você tem enfrentado, pois só quem os experimenta sabe o tamanho do desafio. Eu mesmo já vivi muito tempo assim, pensando tanto no problema que não consegui enxergar a solução. E muitas vezes a solução estava justamente onde sempre esteve, numa atitude de paz e tranquilidade, oriunda de uma expressão de louvor e ação de graças. Mantenha-se fiel a Deus, sabendo que, se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, contanto que você seja obediente e fiel a Ele, né? Porque, por exemplo, eu sou obediente, mas sou fiel, mas não sou obediente. Sou os dois, mas não acredito mais nele, não aguento mais esperar e vou lá, né? Vou me mudar, vou me migrar para outra doutrina religiosa. Então, aqui não tem segredo. A obediência e a fidelidade vai te colocar no lugar que ele te prometeu que colocaria. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que ele disse, do que ele promete. A gente promete. Fulano, vou te dar uma bala, vou te dar um chocolate, a criança no mercado. Ixi, até mesmo eu prometi e não dei. Mas, depois compra, depois a gente volta, aquele famoso, na volta a gente compra. Eu tô esperando isso até hoje, de alguns lugares, pela minha mãe, né? Que normalmente essas frases vêm de mãe. E peraí, perdi minha linha de raciocínio. Então, nós seres humanos, prometemos e costumamos não cumprir com a palavra, né? Porque parece clichê, mas é isso mesmo, né? A gente pode não ter nada na vida, mas se a gente tiver a palavra de que eu vou fazer, eu faço, eu compro, tá vendido, pode ir, que eu garanto, vale mais do que dinheiro, porque pode-se o dinheiro acabar, mas se a pessoa prometer pra você, olha, tô junto com você, vamos crescer junto, faliu, vamos crescer de novo, não sei o que, beleza. Do contrário, você vale menos que nada, né? Porque a pessoa depositou em você todo o respeito, credibilidade, confiança, que é uma coisa difícil, né? Principalmente hoje de se conquistar, respeito e tudo mais. Então, quando você quebra isso por falta de palavra, por falta de cumprir o que você prometeu, então realmente no fim das contas só tem um único que promete cumprir verdadeiramente com tudo aquilo que ele promete. A gente, assim, cumpre um ou outros, mas, né, os que interessam, as prioridades no momento, mas enfim. Então, quando eu tô falando de você, eu também tô falando de mim. Não descarto que essa palavra está totalmente também para mim. Hoje eu recebo, eu tenho que receber isso, e para mim é maravilhoso, assim como todas as outras. Obviamente tem parte que a gente não gosta, mas olha que doideira, né? Eu tava aqui pensando comigo, caramba, assim que eles entraram na Terra Prometida, assim que eles entraram, que conquistou a Terra Prometida, era hora de, enfim, dividir as posses, né? E Caleb, por sua vez, já lembrou da promessa que Deus tinha
feito, né, para a vida, promessa sobre a sua vida e pediu a sua parte. Que havia sido prometido por Moisés, assim concedeu-lhe. Na hora que entrou na terra prometida, Caleb já foi lá e falou a Moisés, então, e a minha parte? Parece que é muito egoísta que fala, parece que é muito egoísta, parece que é muito... Eu não sei explicar, né? Muito... eu acho que coisa ambicioso de tipo, ai, quero a terra tal. Mas não é sobre ambição, é sobre tempo de espera. Só ele sabe que ele passou em 45 anos para possuir a terra que lhe havia sido prometida, e um detalhe importante, não sem antes de ainda ter que lutar para se apropriar dela. Ou seja, ele lutou 45 anos. Ele lutou contra a ansiedade, contra o tempo. Obviamente que na época não tinha, mas eu tô contextualizando aqui, né? Ele lutou contra a ansiedade, o tempo, as diversidades, as dificuldades. E aí, para quem não vê do ponto de vista real, né? Parece que ele é ambicioso, mas ele não é ambicioso. Ele só quer justiça divina, o que é dele por direito. Pronto, acabou. Entendeu? Então, eu não faria diferente. Eu não faria diferente. Não é mesmo? Deus fez a promessa 10 anos atrás e ainda não se cumpriu. E eu tô aqui, ai meu Deus, esperando. Meu Deus, ó meu Deus, aí fica, ai quanto tempo já passou, quanto não sei o que, nananã. E obviamente, que quando chegar a hora, se porventura tiver que cobrar algo, por exemplo, se o bolo não vier com a minha fatia, eu vou falar, opa, cadê a minha fatia do bolo? Cadê a minha fatia da pizza? Normal, natural, nada de ambicioso. Apenas o que ali é seu por direito. Apenas. Você compra um terreno, o cara constrói para mais da metade do seu terreno. Você vai lá reivindicar o que é seu por direito. Simples. Então, para viver novas realidades em Deus, você precisará andar na vontade dele. Resumidamente, você precisa obedecer ele para viver novas realidades, um mundo diferente, enfim. Então, para viver novas realidades em Deus, você precisará andar na vontade dele. Obedeça a ele, esteja no caminho dele, seja obediente e fiel a ele, né? Dentro e fora de tempo, 30, 45, 50, 100 anos, né? Porque a gente conhece bem histórias longâminas, igual a de Abraão, da Esther, prima de Maria, né? Que a promessa foi se cumprir já com muita idade. Então, que até lá nós venhamos a estar obedientes, fiel, leal a Ele, assim como Ele é a nós todos os dias da nossa vida, por mais difícil que seja. E na caminhada Ele vai renovando, tanto a palavra quanto as forças, tanto o alimento espiritual quanto o alimento físico. Tanto as amizades quanto as questões familiares, não só renovando no sentido de novos problemas para você evoluir, como renovando, fazendo você amadurecer e crescer e lidar de maneira mais leve com todos os outros, entre outras renovações infinitas, renovações maravilhosas, para ainda serem contempladas e feitas, né, na sua vida. Então, a palavra de hoje é: a obediência o colocará na promessa. Para viver as novas realidades em Deus, você precisará andar na vontade dele, ou seja, obedeça a ele, continue o caminho dele,
Ai, como é ruim falar de tempo, porque o cabelo deixa a gente assim, ó. O tempo, né? Deixa a gente assim, de cabelo em pé. Mas tá bom, tá ótimo. E ficará ainda melhor depois que se cumprir, não é mesmo? Para que possamos fazer tudo para que continuemos no caminho dele, não façamos igual Judas e se cumpra a promessa, nós façamos igual Caleb. Que na verdade nós possamos não precisar nem fazer igual Caleb, né? De chegar lá e pedir. Vim, porque o processo não é fácil, não é doce, né? É amargo, é árduo, é longâmino. Então, verdade? Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Sei, tenha plena consciência de que a palavra era, né? Mais cedo, mas que a gente possa dormir com essa palavra no coração, meditar bastante nessa palavra. Mais uma vez, está em Josué 14:9, quem quiser consultar, tá bom? E essa é a palavra do dia 28 de abril. Deus abençoe seu dia. Que a gente possa ser obediente. Amém. É isto.